Tem dias que o mercado parece um jogo de futebol. Emoção à flor da pele, você empata o jogo no finalzinho do segundo tempo e ainda com adrenalina no sangue, euforia do seu gol de empate, você dá bobeira e acaba perdendo uma grande oportunidade de virar o jogo e acaba ficando teoricamente frustrado, mas feliz por ter pelo menos empatado. Hoje foi um dia desses no mercado para mim, capitalistas. Acabei errando em alguns trades, em um trade especificadamente. O outro acabou não sendo tanto um erro, mas por questões de regiões técnicas fazia sentido o que aconteceu, mas foi uma região que depois me deu uma oportunidade de reverter todo o prejuízo do dia. Hoje fiz 4 trades, tá? Esses 4 trades, eles aconteceram um aqui nessa região, outro nesta região, o terceiro nesta região e o quarto foi o quarto trade aqui que tirou todo o stop do dia. Bom, capitalistas, eu vou dar uma passada rapidamente com os cenários macro, tá? O movimento macro do ativo, do S100, e a gente percebe que, bom, a nossa tendência principal, ela ainda prevalece de baixa, vejam só. A gente ainda tem, né, os fundos menores do que fundos anteriores e topos menores do que topos anteriores. Tá? Agora a gente está com essa região de topo, né? Não quebramos ainda a estrutura, não invertemos, não fizemos o market shift, mas estamos aqui nessa região, né, de extremidade e onde é um ponto de atenção. O que acontece é que, numa estrutura principal, nós estamos vendedor. Se eu olhar com uma estrutura secundária, então analisando essa região que é a minha estrutura, tá, eu estou em uma tendência de alta, até porque eu tive movimentos que romperam topos anteriores, estou fazendo aqui, né, pivôs de alta, desculpa, quebrando estruturas. Então isso já nos acende um sinal de alerta, capitalistas, porque nós estamos em uma região aonde alguns dias a gente está dentro da mesma estrutura. A nossa tendência ela não foi renovada, porque tivemos o movimento de impulsão aqui, o movimento de correção e o movimento que era para romper o fundo não rompeu, né? Não houve o rompimento. Então ele começa a fazer a sua estrutura secundária, como eu já havia comentado. E essa estrutura secundária, se eu não capturei a liquidez externa aqui do fundo, a tendência é eu capturar a liquidez externa do topo. Porque não faz sentido agora o mercado sair daqui e vir aqui embaixo. Primeiramente, faria mais sentido ele capturar essa liquidez que tem aqui acima desse topo. Nem que seja para ao menos fazer uma manipulação e depois continuar a movimentação. Então, com essa informação, né, além do fato de que aqui um ponto de atenção, nós estamos na região de venda, na região de prêmio da minha estrutura principal. Se eu olhar a minha estrutura secundária, considerando este fundo com esta movimentação, né, de alta que tínhamos no momento, estamos também na região de prêmio, a região vendedora. Porém, a gente tem essa expectativa de que o mercado ele vai continuar e vai querer romper essa região. E sabemos que índice, principalmente Nasdaq, ele não faz aquelas correções tão profundas, como por exemplo aqui, ó, ele não corrigiu até aquela ineficiência, pegando uma liquidez interna. Aqui temos outra impulsão. Ele dificilmente vai corrigir aqui, pegando essa ineficiência para depois dar continuidade. Então a gente tem que pegar a ideia e o fluxo, né, o flow macro e tentar encaixar com a nossa expectativa no intraday. Então, no intraday, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, deixa eu botar aqui as sessões, nós tínhamos o mercado asiático que ficou lateral, tá? Mercado asiático lateralizado, sem fazer nada de muito relevante. Londres
captura mínima da seção asiática, né? E aqui eu considero uma captura de liquidez porque houve agressão na venda e houve agressão na compra, né? Gerou até uma pequena inversão de Fair Value Gap aqui, tá? Deixando também, né, o Fair Value Gap que está marcado aqui em região em verde. Não podemos, obviamente, deixar de destacar regiões de demanda, né, da nossa estrutura principal, mas a gente vai olhar para o fluxo do dia. Né? Por quê? Porque, teoricamente, o preço vai continuar a movimentação do dia. Se ele romper fundos, a gente tem essas regiões de aviso, né, como uma possível observação de ponto de interesse, caso o preço faça esse movimento, né, um movimento um pouco mais amplo. Só que a ideia é trabalhar com a estrutura do dia. Então, na estrutura do dia, né, eu tive Londres aqui após continuar o movimento, se a gente considerar essa região de fundo, com rompimento de topo. Então, ele faz impulsão, faz a mitigação, né, principalmente aqui rompendo a mínima capturando a mínima da seção asiática, impulsiona novamente, rompendo o topo, e ele faz o seu movimento de mitigação novamente, deixando um topo duplo para ser capturado aqui atrás. Então, com essa expectativa de movimentação, a gente imagina que a abertura do mercado americano ele vai nos dar a oportunidade de compradora. Bom, capitalistas, o meu primeiro trade ali que eu comentei com vocês, ele tinha essa expectativa aqui de continuidade do movimento, analisando a estrutura do intraday, tá? Analisando essa região. Então, quando o preço ele trabalhou nessa ponta, tá? Que é a nossa ineficiência, aqui eu já comecei a querer montar a minha estratégia compradora. Tá? Então vamos descer os tempos gráficos lá para o 1 minuto, que é o meu tempo gráfico de execução. Então eu tive o quê? Qual foi a minha interpretação aqui, tá? Ó, a abertura do mercado americano é 10,5, nesse candle aqui. Então eu vou até botar uma seta. Esse camarada aqui foi a abertura do americano. Tá? Então eu tive o que aqui neste movimento? Vejam só. O preço no minuto ele trocou estrutura, tá? Ele fechou acima aqui de ineficiências que tivemos aqui, ó. Tá? Uma ineficiência, o preço fechou acima dela, né? Inclusive, aqui antes da abertura do mercado americano, ele ainda deu uma empurradinha, né? Então nós tínhamos, se eu romper um topo, eu tenho uma estrutura, né, para ser trabalhada. Bom, o fundo, na abertura do mercado americano, ele foi capturado, então considerei o quê? Considerei isso uma captura de liquidez, porque lembra que essa região em verde aqui é um ponto de interesse do nosso mercado, do nosso gráfico macro. Então, o mercado americano abriu, veio manipular a mínima da estrutura interna que foi formada, trabalhando no ponto de interesse, ele veio com agressão e saiu com agressão. Tá? Então, ele veio aqui, ó, deixou uma ineficiência, essa aqui atrás, né, ó, deixou essa ineficiência, e no seu retorno ele também deixou uma grande ineficiência. Então, o que eu considerei isso? Sim, olha, acredito que possamos estar revertendo o movimento e o preço a partir daqui vai continuar, né, depois de ter manipulado, vai continuar a tendência indo lá na região macro. Então, o primeiro ponto de liquidez era aqui a máxima de Londres, e o segundo ponto de alvo era lá nos 50% da estrutura vendedora que temos de tempos gráficos maiores. Então, foi um trade comprador com entrada aqui nessa região e stop aqui abaixo. Mercado movimentou um pouco, acabou sentindo ainda essa região aqui vendedora da abertura, não teve forças para romper e estopou. Quando ele estopou, ele manipulou a mínima do dia. Só que ele faz uma manipulação, vejam só, ele não deixou nenhuma ineficiência aqui. E essa volta dele foi muito lateralizada. A gente pode até considerar isso aqui como um movimento de acumulação. Depois ele sai dessa acumulação, ele faz um pullback pós-rompimento e dá ignição na movimentação. Só que aqui, como esse movimento ele foi muito lento para alta, eu imaginei o quê? Então, está tendo ainda defesa vendedora, o comprador não conseguiu empurrar. Então, a gente tem aqui uma
ineficiência nessa região, vou trabalhar na venda, né, com a expectativa do preço vir aqui nessa região maior que a gente havia marcado. O que acontece nesse momento? O movimento aqui de pullback pós o rompimento da lateralização, ele pegou ignição no movimento comprador, tá? Então, o que aconteceu aqui nesse movimento? Como ele tocou na ineficiência e já deixou pavio, eu entrei no rompimento aqui do candle do Oji com stopzinho logo acima, né? 2 minutos fui estopado. Aqui ele sai com ignição, deixando um fair value gap, deixando um bloco de ordens, né, e uma ineficiência. Rompe estrutura, aparentemente vai dando continuidade na movimentação. O que eu estava esperando? Eu esperei o preço desse rompimento vir nessa ineficiência. Ele não veio, deu continuidade. Quando ele dá continuidade, ele deixa ineficiência. Tá? Essa ineficiência, o preço veio aqui, tipo, brigou para chegar ali, não chegou. Aí o que eu tinha? Nos 5 minutos eu tinha mais uma ineficiência nessa região. Então eu usei ela para me basear na minha entrada aqui, ó. Porque o preço ele sentiu, oh, caramba, ele sentiu essa região, ó, e fez um pullbackzinho aqui dando continuidade. Então assim, ó, vou entrar no rompimento com expectativa de continuar a movimentação e o meu stop vai atrás do candle que deixou aqui a ineficiência. O que aconteceu, capitalistas? Depois que eu fiz essa entrada, eu observei que eu cometi o erro de não ter marcado essa ineficiência aqui, ó. Então o preço tocou na região e quando eu vi que ele deixou um pavio superior aqui e logo em seguida veio um candle negativo, eu já comecei a ficar desconfortável. Foi onde eu olhei e observei essa ineficiência. Esse foi um trade que eu errei, porque eu comprei com a expectativa de continuidade do movimento próximo de uma região de uma estrutura maior. E normalmente a gente sempre vai ter uma briga aqui, então eu deveria ao menos esperar o preço sair dessa região ou ter uma reação dele, ver como ele ia reagir nesse ponto. Bom, depois de ter percebido este erro, ele me ocasionou ao acerto do dia. Por quê? Se eu observei que o preço ele tocou num ponto de interesse de tempos gráficos maiores e ele deixou pavis superiores, podemos considerar essa região aqui, ó, de topo apenas como uma captura de liquidez, porque o preço rompeu e logo em seguida já voltou, depois deixou ineficiência, temos um bloco de ordens e houve o rompimento da estrutura. Com o rompimento da estrutura, nós temos o que? A mudança de característica. Então, se eu tive um movimento aqui de alta, vejam só, que rompeu topos anteriores, fez um movimento de impulsão, tocou num ponto de interesse, rompeu mínima interna, o que ele está fazendo? Mitigação. Então, após perceber também é que nessa região aqui, nós ficamos acumulados. Então, nós tivemos um movimento de quebra de estrutura, acumulação. Aqui eu já disse, ó, ele vai manipular e a gente vai pegar essa movimentação. Então, ele vai fazer movimento de manipulação e distribuição. Então, nós tivemos aqui o AMD, acumulação, manipulação e distribuição, com movimentação de mitigação. Então, aqui eu peguei um movimento contra a tendência, tá? Então, a entrada foi na reação aqui do candle, o stop foi lá acima do pavio do bloco de ordens, né, e o nosso alvo lá na estrutura. Tá? Então, esse trade aqui foi o trade que pagou, né, todos os prejuízos aqui dos 3 stops anteriores, provando que por mais que o dia esteja tenso, por mais que você está com a última bala para dar a oportunidade de você acertar o seu alvo, você tem que arriscar e, obviamente, respeitando o gerenciamento. Né? Se eu errasse mais esse trade, eu pararia no dia. O erro foi o que também, capitalistas? Depois que tivemos o alvo atingido, a gente começou a analisar, fez um recap aqui de análise, por que a gente entrou e tal e tudo mais, repassando todo o racional para ver se estava fazendo sentido, os erros que aconteceram aqui atrás. E
esqueci de continuar a expectativa que eu estava tendo, que era a continuidade da movimentação de alta, né? Então o preço ele fez aqui uma correção de livro, foi muito bonito, tocou no ponto de interesse e aqui ele deu uma reação, ele entregou para nós um inverse fair value gap, ó, ele inverteu a estrutura a que a gente poderia entrar com alvos lá na ponta de liquidez externa, né? Então o preço foi direto e reto. Aqui, se tivéssemos feito esse trade, seria o trade que teria deixado a gente no positivo no dia. Mas tá tudo bem, saímos no break-even. O que importa é respeitar o gerenciamento e sempre aplicar a técnica. Essa leitura foi uma leitura muito técnica, um movimento de livro, né? Essas outras que eu fiz, exceto a primeira, que faria sentido também, as outras duas, a segunda também, mas com um viés um pouco mais negativo. A terceira aqui acabou sendo o erro, queria pegar continuidade, não quis ficar de fora do movimento, porque imaginava a dificuldade de o preço voltar para corrigir, mas ele acabou voltando, né? Então, o erro foi aqui em não querer ficar de fora, ocasionou um stop. E o segundo erro foi aqui em não observar a continuidade da leitura que nós estávamos tendo na sala e talvez também a questão psicológica, ter tirado o peso das costas dos 3 stops, recuperar aqui o loss e, né, e não terminar o dia negativo. A euforia ali me cegou e não me deixou ver essa oportunidade aqui que estava gritando na cara. Mas acontece. Então, é isso, capitalista. Espero que esse review de mercado lhe ajude de alguma forma no seu dia a dia, na sua evolução como trader no mercado financeiro. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.